Gary Keller inicia a única coisa com uma ideia simples, mas poderosa. O sucesso extraordinário vem quando temos coragem de focar naquilo que realmente importa, eliminando o excesso e dedicando energia ao essencial. Ele mostra que a maior armadilha do mundo moderno é a dispersão. Somos bombardeados por tarefas, compromissos, notificações, objetivos múltiplos e uma cultura que valoriza multitarefa. Mas a verdade, segundo ele, é que multitarefa é uma ilusão e a produtividade real nasce da capacidade de escolher uma única prioridade e persegui-la com disciplina. Essa é a essência do livro. Identificar the one thing, a única coisa que, se feita, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. Ele traz um exemplo claro. Imagine uma fileira de dominós. Quando derrubamos o primeiro, ele tem o poder de derrubar o segundo, que é maior. E esse, por sua vez, derruba outro ainda maior em um efeito exponencial. O sucesso funciona da mesma maneira. Quando focamos em uma única ação, criamos um efeito dominó que desencadeia conquistas cada vez maiores. Mas se tentamos derrubar todos os dominós ao mesmo tempo, não derrubamos nenhum. Essa metáfora resume a importância de priorizar. Gary Keller desconstrói a crença de que pessoas bem-sucedidas fazem muito mais do que os outros. Pelo contrário, elas fazem menos, mas o que fazem tem impacto maior. Ele cita exemplos de grandes figuras que dedicaram anos a uma única ideia, projeto ou prática, alcançando resultados extraordinários justamente porque tiveram disciplina de dizer não a tudo o que não contribuía para seu objetivo central. Essa concentração de esforços é o que cria excelência. Um dos conceitos centrais do livro é a focusing question, a pergunta de foco. Ele sugere que, diante de qualquer desafio, devemos nos perguntar: qual é a única coisa que posso fazer, tal que, ao fazê-la, todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta simples direciona nossa energia para a ação mais impactante. Não se trata de perguntar o que é urgente, mas o que é essencial. Essa mudança de mentalidade cria uma diferença imensa nos resultados. Keller também combate o mito da disciplina extrema. Ele explica que pessoas extraordinárias não são aquelas que têm disciplina infinita, mas aquelas que aprenderam a direcionar disciplina por tempo suficiente até transformar a ação essencial em hábito. Em outras palavras, não precisamos de disciplina para tudo, apenas para implantar hábitos estratégicos. Depois que o hábito se estabelece, a disciplina se torna automática. Outro mito derrubado é o de que precisamos de equilíbrio perfeito em todas as áreas da vida. O autor argumenta que equilíbrio absoluto é impossível e até indesejável. Pessoas de sucesso sabem desequilibrar a vida em direção ao que é essencial. Isso não significa negligenciar totalmente outras áreas, mas sim aceitar que o foco intenso exige priorização. O essencialismo aplicado de forma prática exige escolhas conscientes. Ele também mostra como o excesso de escolhas gera paralisia. Quando temos muitas opções, perdemos clareza, nos distraímos e não nos comprometemos com nada. A clareza vem da redução. Ao escolher uma única coisa, eliminamos a confusão e criamos uma direção clara. Essa simplicidade é o segredo de muitos empreendedores, atletas e artistas que alcançaram grandes feitos. Gary Keller traz ainda o conceito de grandes resultados como produto de pequenas ações consistentes. Muitas vezes, acreditamos que o sucesso vem de um grande salto, mas na verdade ele vem de hábitos diários repetidos com consistência. A única coisa não é um grande feito isolado, mas a prática contínua de ações prioritárias. Essa visão conecta com a ideia de Success Habits. Ele fala também sobre como a produtividade não é uma questão de tempo, mas de energia. Temos energia limitada e precisamos investi-la naquilo que gera retorno máximo.
A armadilha é gastar energia em tarefas triviais, como responder e-mails intermináveis ou lidar com distrações, e não sobrar energia para o que é realmente importante. O essencialista do foco, ou o praticante da única coisa, protege sua energia para as tarefas que movem a agulha. Um exemplo que Keller usa é o de pessoas que estabelecem metas claras e depois quebram essas metas em passos menores, sempre focando no próximo dominó a ser derrubado. Ele sugere que devemos pensar grande, mas agir pequeno. Ter grandes metas dá direção, mas a execução depende da disciplina de fazer a única coisa hoje. Essa combinação de visão ampla e foco estreito cria resultados exponenciais. Ele também aborda o papel da força de vontade. Keller mostra que a força de vontade não é infinita, ela é como uma bateria que se esgota ao longo do dia. Por isso, devemos usar nossos momentos de maior energia para a única coisa mais importante. Trabalhar no que importa no início do dia, antes de gastar energia em outras tarefas, é uma das práticas mais poderosas. Esse conceito é chamado de Willpower is not always on will call. Outro ponto importante é o impacto do ambiente. Muitas vezes subestimamos o quanto nosso ambiente físico e social influencia nosso foco. Estar cercado de distrações, como celular, redes sociais e pessoas negativas, enfraquece nossa capacidade de focar. Já criar um ambiente que favoreça a concentração e cercar-se de pessoas que apoiam nossas metas aumenta nossa chance de sucesso. O essencialista do foco molda seu ambiente para apoiar sua única coisa. Keller também traz reflexões sobre propósito. Ele argumenta que a única coisa não é apenas uma técnica de produtividade, mas uma filosofia de vida. Ao perguntar qual é a única coisa em minha carreira, em meus relacionamentos, em minha saúde, em minha espiritualidade, descobrimos clareza de propósito. Viver sem clareza leva à dispersão. Viver com propósito é alinhar tudo ao redor da única coisa que realmente importa em cada área. Um aspecto marcante do livro é a crítica à cultura do tudo ao mesmo tempo. Muitas pessoas acreditam que precisam ser multitarefas para dar conta da vida. Mas a ciência mostra que multitarefa é apenas alternância rápida de atenção, que reduz qualidade, aumenta erros e causa estresse. O verdadeiro diferencial é o foco profundo em uma tarefa de cada vez. Ele também apresenta a ideia de metas encadeadas. Significa que nossas metas maiores devem ser desdobradas em metas menores que guiem nossas ações diárias. Por exemplo, se o objetivo é escrever um livro, a única coisa hoje pode ser escrever uma página. Se o objetivo é perder peso, a única coisa pode ser preparar uma refeição saudável. O sucesso não é resultado de grandes saltos, mas de pequenos passos encadeados com clareza. Outro ponto essencial é a importância de dizer não. O foco só é possível quando temos coragem de rejeitar oportunidades, convites e distrações. Keller explica que dizer sim para algo irrelevante é dizer não para o essencial. Pessoas extraordinárias se diferenciam não apenas pelo que fazem, mas pelo que deixam de fazer. O poder do não é parte da disciplina da única coisa. Ele também mostra que a pergunta de foco pode ser aplicada em qualquer área. Na saúde, perguntando qual é a única coisa que posso fazer hoje para melhorar minha energia. Nos relacionamentos, qual é a única coisa que posso fazer para fortalecer minha conexão com alguém. Nos negócios, qual é a única coisa que posso fazer para aumentar resultados. Essa prática cria clareza e direção em todos os campos da vida. Na primeira metade do livro, Gary Keller deixa claro que a vida extraordinária não é fruto de sorte ou talento especial, mas de escolhas consistentes de foco. Ele mostra que simplificar não é perder, mas ganhar clareza, que priorizar não é limitar, mas potencializar. E que a disciplina de se concentrar na única coisa transforma não apenas a produtividade, mas a vida inteira. Gary Keller aprofunda sua mensagem mostrando que a pergunta de foco não é apenas uma ferramenta de produtividade, mas um filtro para toda a vida. Ele enfatiza que o maior inimigo do sucesso é a dispersão. Vivemos cercados por demandas, pressões e distrações que competem por nossa atenção. Sem um filtro claro, dizemos sim para tudo e acabamos não realizando nada significativo.
A única coisa funciona como um antídoto, um critério que nos permite cortar o excesso e concentrar energia no que realmente importa. Ele lembra que pessoas extraordinárias não vivem vidas fáceis, mas vidas simples em termos de foco. Ao contrário do que parece, simplificar exige coragem. Exige desapego de boas oportunidades para abraçar apenas as excelentes. Exige aprender a lidar com o desconforto de dizer não. Exige aceitar que, para alcançar grandes resultados, precisamos deixar de lado uma infinidade de pequenas coisas. Esse desapego não é perda, é investimento. Outro ponto que o autor explora é o impacto acumulado das escolhas. Cada vez que escolhemos a única coisa, criamos progresso real. Esse progresso se soma ao longo do tempo, criando resultados exponenciais. É como plantar sementes todos os dias na mesma direção. No início, parece lento, mas com o tempo, os frutos se multiplicam. O sucesso, segundo Keller, é construído com consistência, não com intensidade passageira. Ele também mostra como a única coisa traz clareza em momentos de dúvida. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados porque temos várias tarefas urgentes competindo por prioridade. Mas, quando paramos para perguntar qual é a única coisa que, se feita, tornará o resto mais fácil ou irrelevante, descobrimos que poucas ações realmente importam. Essa clareza reduz a ansiedade e aumenta a eficiência. Outro ponto poderoso é a relação entre propósito, prioridade e produtividade. Keller explica que propósito dá sentido à vida. Prioridade dá direção e produtividade é o resultado. Sem propósito, a prioridade perde força. Sem prioridade, a produtividade vira ocupação sem significado. Mas quando alinhamos propósito, prioridade e produtividade, criamos resultados extraordinários e sentimos realização verdadeira. Ele incentiva o leitor a pensar grande, mas agir pequeno. Pensar grande significa ter uma visão ampla, metas ousadas e sonhos elevados. Agir pequeno significa traduzir essa visão em uma única ação clara hoje. Muitas pessoas se perdem porque tentam conquistar tudo de uma vez. A disciplina da única coisa mostra que o segredo é avançar passo a passo, mas sempre na direção certa. Keller também dedica parte do livro a falar sobre hábitos. Ele mostra que hábitos são a base de qualquer vida de alto desempenho. Mas alerta que não precisamos criar dezenas de hábitos de uma vez. O essencial é identificar qual hábito único teria maior impacto em nossas vidas e cultivá-lo até se tornar automático. Esse hábito único cria uma espinha dorsal que sustenta outras mudanças. Ele também lembra que força de vontade é limitada. Por isso, devemos proteger nossa energia e reservar os primeiros momentos do dia para nossa única coisa. Ao deixar a prioridade para depois, corremos o risco de chegar ao fim do dia exaustos e sem energia. Essa prática simples de começar pelo mais importante é um divisor de águas. Outro aspecto do livro é a importância do ambiente. Keller mostra que não basta ter clareza interna, precisamos moldar o ambiente externo para apoiar nossa única coisa. Isso pode significar organizar o espaço de trabalho para reduzir distrações, desligar notificações digitais ou até escolher com quem passamos tempo. Ambientes tóxicos e pessoas negativas drenam energia. Já ambientes claros e pessoas que apoiam nossas metas criam alavancagem positiva. Ele traz também a noção de metas encadeadas ao longo do tempo. Devemos definir nossa meta de longo prazo, desdobrá-la em metas de médio prazo, depois em metas de curto prazo, até chegar à ação de hoje. Esse encadeamento cria um fio condutor que conecta o presente ao futuro. Assim, não ficamos apenas reagindo ao dia a dia, mas agimos com direção clara. Outro ponto relevante é que viver a única coisa exige aceitar desequilíbrios. Para alcançar resultados extraordinários em determinada área, precisamos concentrar energia nela por um período. Isso pode significar dedicar meses a um projeto profissional e reduzir temporariamente outras atividades. Keller defende que o equilíbrio perfeito é mito e que a vida é feita de ciclos de foco intenso e de reequilíbrio. Ele também fala sobre o poder da simplicidade. O sucesso não vem de sistemas complicados, mas de clareza e execução consistente.
Muitas pessoas complicam seus planos porque acreditam que algo simples não pode funcionar. Mas a verdade é que a simplicidade é justamente o que garante consistência. Perguntar todos os dias qual é a única coisa mantém a mente clara e a ação alinhada. Gary Keller traz exemplos práticos de como a pergunta de foco pode transformar a vida. Uma pessoa que quer melhorar sua saúde pode perceber que a única coisa hoje é dormir melhor. Outra que quer fortalecer relacionamentos pode descobrir que a única coisa é dedicar 30 minutos de atenção plena ao parceiro. Um empreendedor pode perceber que a única coisa para o crescimento do negócio é fechar uma parceria específica. Essas pequenas ações, quando somadas, criam transformações imensas. Ele reforça que o sucesso não é resultado de sorte, mas de escolhas consistentes ao longo do tempo. Pessoas extraordinárias parecem sortudas, porque alinharam propósito, prioridade e produtividade. Elas não fazem mais do que os outros, mas fazem melhor porque focam no essencial. Ao final do livro, Keller deixa claro que a filosofia da única coisa é uma disciplina de vida. Não é um truque de produtividade passageiro, mas um modo de viver. É um convite a abandonar a ilusão de que podemos abraçar tudo e aceitar que precisamos escolher. É a coragem de dizer não ao trivial e sim ao essencial. É a sabedoria de pensar grande, agir pequeno e permanecer consistente. O poder da única coisa está em transformar vidas confusas em vidas claras, ocupações dispersas em conquistas extraordinárias, estresse constante em serenidade focada. A pergunta permanece ecoando: qual é a única coisa que posso fazer agora? Tal que, ao fazê-la, todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário. Esse é o filtro que pode mudar não apenas a produtividade, mas o sentido de toda uma vida.